Olá, pessoal. Estamos aqui para a correção do exercício da última aula. E lembra, gente, que eu passei para vocês lei de seno e lei de cosseno, certo? Então, vamos fazer a correção bem rapidinho aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Primeira questão diz o seguinte, ó. Descubra o valor do lado x nos triângulos abaixo. Olha que eu tenho três figuras, né? Três triângulos. Nesse primeiro triângulo aqui, pede para achar esse lado x, tá certo? Observa que esse lado x, o ângulo oposto a esse lado é esse ângulo aqui de 60 graus. E eu tenho esse lado aqui medindo 3 e esse outro lado do triângulo medindo 4. Aí pede para determinar o valor de x, certo? Lembre que para esse tipo de triângulo, não é triângulo retângulo, certo? Nem triângulo equilátero. Para mim achar o valor do lado, de um dos lados do triângulo, né? Ou um dos ângulos, eu posso aplicar a relação a lei de seno ou a lei de cosseno, certo? Eu respondo já. Olha aqui no segundo triângulo aqui, está dando todos os lados do triângulo e está pedindo para determinar esse ângulo x aqui, ó, certo? E nesse terceiro triângulo aqui é para determinar o lado x, que é esse de baixo. Sabendo que está dando um ângulo de 45 graus, de 60 graus, e esse lado medindo 10, tá? Use raiz de 2 igual a 1,4 e usar raiz de 3 igual a 1,7, certo? Então, vamos lá. Primeiro triângulo é esse daqui, vamos responder ele, certo? Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, gente, eu tenho que achar esse lado x aqui. Olha que esse lado x, ele está oposto a um ângulo de 60 graus. Observa aqui que nesse triângulo não tem como eu utilizar a lei de seno, né? A lei de seno. Por que eu não posso utilizar a lei de seno? Porque lembra que para mim usar a lei de seno, gente, eu preciso saber de dois ângulos desse triângulo e saber e querer determinar um lado do triângulo. Só que observa aqui que eu tenho dois lados do triângulo, eu quero saber o terceiro, e eu tenho a medida de um ângulo. Quando eu tenho esse tipo de formato, né, nesse triângulo, eu posso utilizar a lei do cosseno. E lembra, a lei de cosseno diz o quê? Diz que se eu pegar um lado ao quadrado, que nesse caso o lado que eu vou começar vai ser o lado x, por que vai ser o lado x que eu vou começar? Porque no final fica cosseno do ângulo oposto ao lado que você começou. Se eu começar com o lado x, no final vai ficar cosseno de 60. Se eu começasse com 3, né? 3 ao quadrado igual a no final ia ficar cosseno do ângulo oposto a esse lado que eu comecei. Se eu comecei com 3 centímetros, então eu teria que pegar esse ângulo oposto, né? Só que observa que não está dando quanto é que vale esse ângulo oposto. Então, nesse caso aqui, eu tenho que começar com o lado x. Então, vai ficar x ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, né? Então, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. É como se fosse o teorema de Pitágoras. Aí aqui fica menos 2 vezes, esse menos 2 já é da formulazinha, lembra? Então vai ficar menos 2 vezes esses lados, tá? Que não seja o que você começou. Então, menos 2 vezes 3 vezes 4 vezes o cosseno do ângulo, que é oposto, né, ao lado que você começou. Observa que é 60 graus, então fica cosseno de 60 graus. Então tá aí. Aplicando a formulazinha de lei de cosseno, eu vou ficar com essa expressão e agora eu só preciso resolver essa expressão para me chegar à resposta. Então vamos lá. Vou ficar com x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado dá 9, mais 4 ao quadrado dá 16, menos 2 vezes 3 dá 6. Aí 6 vezes 4 dá 24, né? Então fica menos 24 vezes cosseno de 60 graus. Aí tem que lembrar lá da tabelinha, né? Dos valores notáveis para o seno e o cosseno do ângulo de 30, 45 e 60 graus. Lembra que cosseno de 60 graus é a mesma coisa que 1 meio, 1 sobre 2. Tranquilo? Então, eu vou ficar com x ao quadrado é igual a 9 mais 16 dá 25, menos. Aqui eu vou ter que multiplicar primeiro, tá? Para poder subtrair. Aqui eu vou ficar com 24 vezes 1 dá 24. Aí vai ficar 24 dividido para 2. E se eu dividir 24 para 2, vai dar o quê? 12, tá? Então, eu vou ficar com x ao quadrado é igual a 25 menos 12 dá 13. Logo, eu vou ficar com x é igual a raiz quadrada de 13. Tranquilo? Porque pega esse quadradozinho aqui, passa em forma de raiz, então fica a raiz quadrada de 13. Então, tá aqui a resposta, gente.
X, esse lado X do triângulo, mede raiz de 3 centímetros, certo? Tá aí a resposta. Essa é a resposta do primeiro triângulo. Eu fiz aqui digitado, tá? Eu vou passando aqui para vocês verem. Tá aqui, aplicando na fórmula como eu fiz, tá? Isso aqui. Então vai ficar x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, menos 2 vezes 3 vezes 4, vezes cosseno de 60. Aí resolver esse 3 ao quadrado e esse 4 ao quadrado, e multiplicou esse 2 vezes 3 vezes 4. Ficou 25 menos 12, que dá 3, então fica a raiz de 13. Terminou, beleza? O segundo triângulo é esse daqui. Observa, gente, que tá dando os 3 lados do triângulo, né? Os 3 lados. E tá determinando aqui só um ângulo. E esse ângulo que tá determinando aqui é justamente o ângulo que tá pedindo para achar. Quanto é que vale x aqui, certo? Aí aqui, o que é que eu vou utilizar? Eu vou utilizar a lei do seno ou lei do cosseno? Nesse exemplo aqui, eu vou precisar utilizar a lei do cosseno de novo. Porque para mim aplicar a lei de seno, gente, eu tenho que utilizar 2 ângulos, certo? E aqui eu não tenho nem a medida de nenhum. E eu quero achar justamente um desses ângulos. Então, eu vou aplicar a lei do cosseno, tá? Olha que eu vou começar pelo lado 7. Vai ficar 7 ao quadrado. Por quê? Porque no final vai ficar cosseno do ângulo oposto, né? Que no caso é esse ângulo x. Então, no final vai ficar cosseno de x. Então, eu tenho que começar pelo 7. Eu não vou começar pelo 5 nem pelo 6, tá? Então, vai ficar esse lado ao quadrado é igual à soma dos outros dois lados ao quadrado. Então, 5 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Menos 2 vezes esses lados. Então, vezes 5 vezes 6. Vezes o cosseno do ângulo oposto, que é x. Certo? Ó, digitado aqui fica mais bonitinho. Então, ficou isso aqui, tá? Eu vou fazer 7 ao quadrado dá 49, 5 ao quadrado dá 25, 6 ao quadrado dá 36. E se eu multiplicar 2 vezes 5 vezes 6, vai dar 60, tá? Então, fica menos 60 cosseno de x. Esse cosseno de x eu não vou substituir, tá? Porque eu não sei quanto é que vale x. Então, vou deixar dessa forma mesmo, tá? Cosseno de x. Aí, agora eu vou fazer o quê? Eu vou somar esses dois aqui, ó. 25 mais 36. Ah, não, eu já fiz aqui, já organizei, tá? Ó. Esse menos 60 cosseno de x, eu vou jogar para o primeiro membro, tá? Isso aqui, eu vou jogar para o primeiro membro. Olha que ele está negativo, quando eu jogar para lá vai passar positivo, não é? Então vai ficar 60 cosseno de x igual... Esses dois aqui, se eu somar, ó, 25 mais 36, vai dar 61, né? Então fica 61. Esse 49 aqui que está no primeiro membro, eu jogo para o segundo membro. Ele está positivo, vai passar negativo. Então fica menos 49. Então vai ficar dessa forma aqui, tá? Ó. Por isso que já ficou assim. Então 60 cosseno de x é igual a 61 menos 49. Subtraindo aqui vai dar 12, tá? 61 menos 49. Aí fica 60 cosseno de x igual a 12. Aí agora, gente, eu pego esse 60 que está multiplicando, joga para o segundo membro dividindo. Então vai ficar cosseno de x é igual a 12 sobre 60. 12 sobre 60 dá para simplificar, né? Lembra, simplificar é você pegar um número que divide cima e embaixo ao mesmo tempo, tá? Tá assim, ó, 12 sobre 60. Aí aqui eu posso simplificar por 2, né? Que foi o que eu fiz ali. Simplifica por 2 em cima e por 2 embaixo. Vai ficar 12 por 2 dá 6. E 60 por 2 dá 30. Então fica 6 sobre 30. Que é o que tá ali, tá? Aí depois simplifica por 2 novamente. 6 por 2 dá 3 e 30 por 2 dá 15. Então fica 3 sobre 15. Aí eu posso simplificar por 3 de novo aqui, ó. Agora, 3 por 3 dá 1 e 15 por 3 dá 5. Então fica 1/5. Então tá aqui a resposta aqui no final, ó. Cosseno de x é a mesma coisa que 1/5, certo? Aí, gente, isso aqui vai ser nossa resposta, certo? Mas... observa que o que pede para determinar ali é o ângulo x, não é o cosseno desse ângulo x, certo? Eu deveria determinar aqui esse x aqui. Só que para mim fazer isso, eu precisaria de informações. E a questão não está informando. Porque cosseno de x equivale a 1/5, tá? Se tivesse assim, ó, cosseno de x igual a 1/2, eu consigo determinar quem é x. Por que eu consigo determinar quem é x? Nesse caso aqui, x vai ser 60 graus. Porque lembra que cosseno de 60 graus equivale a 1/2. Então, eu saberia que esse x aqui é 60 graus. Então, o cosseno de qual ângulo vai dar 1/5?
tá? Eu não sei isso de cabeça, eu precisaria consultar uma tabela que tem, geralmente nos livros, quando tem esse assunto, dá uma tabelinha com todos os valores de seno e cosseno dos ângulos, tá? Ou deveria dar alguma informação na questão, mas não está dando, então vai ficar dessa forma mesmo, tá? Cosseno de x igual a 1/5. Beleza, terceiro triângulo aqui, ó. Olha que essa figura aqui eu tenho que esse lado de baixo mede x e o ângulo oposto é 45 graus. Esse lado do triângulo aqui mede 10 e o ângulo oposto é 60. Gente, olha que está trabalhando com dois lados não, né? Só está trabalhando com um lado e quer saber um segundo lado do triângulo e tem um valor de dois ângulos. Se isso acontece, não dá para me aplicar a lei do cosseno. Porque lembra que lá na lei do cosseno eu vou precisar utilizar os três lados, né? Eu pego o primeiro ao quadrado igual a soma dos outros dois ao quadrado. Aqui não tem como aplicar isso, porque só está dando um valor de um lado e eu quero achar um segundo lado. O terceiro não sei quanto é que vale. Mas observa que está dando dois ângulos. Nesse caso aqui eu posso aplicar a lei dos senos. E a lei do seno diz o quê? Que se eu pegar, por exemplo, esse lado x sobre o seno do ângulo oposto, que é 45 graus, né? Olha só, se eu estou pegando o lado de baixo x, o ângulo oposto é 45 graus. Vai ser igual a pegar outro lado do triângulo, que no caso é 10, sobre o seno do ângulo oposto, que é 60 graus. Olha só, 10 e 60 graus é o oposto. Pronto, então essa é a relação da lei do seno. X sobre seno de 45 graus é igual a 10 sobre seno de 60 graus. Aí aqui, gente, só precisa substituir. Quanto é o seno de 45 graus? Seno de 45 graus é a mesma coisa que raiz de 2 sobre 2, não é? Lá na tabelinha. Então vai ficar x sobre raiz de 2 sobre 2 igual a 10 sobre... Aí quanto é o seno de 60 graus? Lembra que seno de 60 graus é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 2, certo? Olha que na própria questão está dizendo ali, ó, use raiz de 2 igual a 1,4 e raiz de 3 igual a 1,7. Então, eu vou substituir esses valores aqui, ó. No lugar de raiz de 2, eu coloco 1,4 e no lugar da raiz de 3, eu coloco 1,7, certo? Então, vai ficar x sobre... Raiz de 2 é 1 sobre 4, né? Então, vai ficar 1,4 sobre 2 igual a 10 sobre raiz de 3 é 1,7, então vai ficar 1,7 sobre 2. Tranquilo? Beleza. A gente observa aqui que eu tenho fração de fração, né? Divisão de fração, desculpa. Divisão de fração aqui. Lembra que na divisão de fração, para mim resolver isso, é só repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, não é? Ou, de uma forma mais simples, eu posso fazer o seguinte, ó, se embaixo é uma fração aqui no denominador, 1,4 dividido para 2, eu faço essa divisão. Que é o que eu vou fazer aqui, tá? Ó, vai ficar x sobre 1,4 dividido para 2. Se eu pegar 1,4 dividido para 2, vai dar 0,7. Então, fica 0,7 aqui embaixo, tá? Então, fica x sobre 0,7. E aqui vai ficar 10 sobre... Aqui eu vou ter 1,7 dividido para 2. 1,7 dividido para 2 vai dar 0,85. Certo? 0,85. Beleza. Aí aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer regra de 3 simples, meio por extremos, tá? Ou, melhor, para não precisar multiplicar x vezes 0,85, eu só vou multiplicar 0,7 vezes 10, tá? Então vai ficar x é igual a 0,7 vezes 10, vai dar 7. Então fica 7 sobre 0,85. Aí agora eu só preciso dividir isso aqui que eu vou achar a resposta. Eu vou ter que 7 dividido para 0,85 vai dar 8,23 aproximadamente, tá? Então tá aqui a resposta. X, esse lado X que é de baixo, mede 8,23 centímetros. Apliquei a lei do seno e cheguei à resposta. Tá joia? É isso. Aqui está a resolução
digitado, tá? Só que aqui na resolução digitada eu esqueci de substituir o valor da raiz de 2 e o valor da raiz de 3, eu não coloquei. Eu resolvi com raiz mesmo, ó. Certo? Beleza. Eu achei aqui na resposta final 10 raiz de 6 sobre 3, tá? Que se eu fizer o cálculo disso aqui, dividir, né? Fazer tudo isso aqui, multiplicar pela raiz, depois dividir, eu vou achar 8,23, que é o resultado que eu achei antes. Tranquilo? Beleza, segunda questão. Dois lados de um triângulo medem 8 metros e 10 metros e formam um ângulo de 60 graus. O terceiro lado desse triângulo mede... Beleza. Então, está dizendo que dois lados do triângulo medem 8 e 10. E o ângulo formado entre esses dois lados é 60 graus. Aí está perguntando quanto é que mede o terceiro lado, certo? A questão só é um enunciado, ó, não tem nenhuma figura. Mas para facilitar a nossa vida, eu fiz uma figura, eu fiz um triângulo aqui, desenho um triângulo, para ficar melhor de vocês entenderem. Mas olha só, dois lados do triângulo medem 10, né, e 8, e o ângulo formado entre eles é 60. Aí está perguntando quanto é que vale o terceiro lado, ou seja, esse lado de baixo do triângulo. Quanto é que mede esse lado X aqui? É isso que está perguntando, beleza? Então é isso que a gente vai calcular. Olha aqui, eu tenho que utilizar a lei do cosseno nessa questão, né, gente? Por quê? Porque eu preciso saber o terceiro lado, dando dois lados do triângulo. Eu tenho dois lados e quero saber a medida do terceiro. E eu tenho um ângulo aqui para mim utilizar. Então, nesse caso aqui, eu não posso utilizar a lei dos senos. Por quê? Porque eu preciso saber de um segundo ângulo, né? Lembra que eu preciso saber de dois ângulos. Olha que eu utilizei seno de 45 e seno de 60. Eu preciso saber de dois ângulos. Se eu só tenho um, não tem como eu aplicar a lei dos senos, certo? Só se fosse para achar o valor do ângulo de um dos lados. Aí eu poderia utilizar, mas não é isso que pede na questão, tá? Então vamos lá. Eu preciso utilizar a lei do cosseno. Gente, eu vou ter que começar pelo lado X, não é? Por quê? Porque no final vai ficar o cosseno do ângulo oposto, que é 60. Então começa pelo X, ó, X ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 10 ao quadrado, né? Porque lembra? Começando pelo X, aí vai ser a soma dos outros dois lados ao quadrado. Menos duas vezes esses mesmos lados, 8 e 10. Vezes o cosseno do ângulo oposto, do lado que eu comecei, certo? Tá lá. Beleza, agora só vou resolver, ó. 8 ao quadrado dá 64, 10 ao quadrado dá 100, 2 vezes 8 dá 16, vezes 10 dá 160, e cosseno de 60 graus equivale a 1 meio, beleza? Aí aqui eu posso somar 64 mais 100, vai dar 164. Aqui eu vou ter que multiplicar, né? 160 vezes 1 dá 160, dividir para 2 dá 80. Então fica 164 menos 80, se eu subtrair vai dar 84. Aí pega essa raiz, esse quadrado aqui, passa em forma de raiz. Então vai ficar raiz quadrada de 84, certo? Tá aqui, gente. Eu poderia dizer que isso é a resposta, tá? X é igual a raiz quadrada de 84 metros. Mas lembra que essa raiz aqui provavelmente dá para simplificar, né? Como é que eu simplifico uma raiz? Lembra, é só pegar o 84 que está dentro da raiz e fatorar. Dá para dividir por 2, que dá 42. Dá para dividir por 2, que dá 21. Aí não dá por 2 mais, mas dá por 3, que dá 7. E 7 só dá por 7, que é 1. Então, observa que se eu multiplicasse 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7, é a mesma coisa que 84, não é? Aí eu posso pegar esse 84 e escrever como se fosse 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, vezes 3, vezes 7. Aí eu pego isso aqui, essa fatoração, né? E jogo dentro da raiz. Então ficaria assim, x é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3 vezes 7. Ficaria assim. Aí observa que esse 2 ao quadrado aqui é a mesma coisa que 4, não é? Se eu tirar a raiz quadrada de 4, dá quanto? Dá 2. Seria a mesma coisa que eu simplificar esse quadrado aqui com o índice da raiz. E o 2 sai da raiz, tá? Essa base 2 aqui sai da raiz. Observa que eu não posso fazer isso nem com 3 nem com 7, então eles vão permanecer dentro da raiz. 3 vezes 7 dá o quê? Dá 21, tá? Então tá aqui a resposta, poderia ser essa também, ó. X é 2 raiz de 21 metros.
tá? Que é justamente a resposta, né? Aqui, ó. Letra A, tá? Se eu deixasse somente isso aqui, ó, raiz quadrada de 84, eu não ia ter respostas ali para mim marcar, certo? Então a resposta vai ser a letra A, 2 raiz de 21. Tranquilo? Última questão que eu deixei, diz assim, 3 ilhas, A, B e C, aparecem no mapa em escala 1 para 10.000, como na figura. Das alternativas, a que melhor se aproxima de distância entre as ilhas A e B é... Olha, a gente está trabalhando aqui com escala, né? Está dizendo que nesse mapa a escala é de 1 para 10.000. Isso significa o quê? Que a cada 1 centímetro no mapa equivale a 10.000 centímetros na vida real. Certo? Então, beleza. Olha a figura aqui, ó. Eu tenho esse ângulo de cima aqui que mede 30 graus. Tá? Eu tenho um lado oposto aqui, ó, do triângulo, que é esse lado de baixo, mede 12. Esse ângulo aqui é 105 graus. Olha aqui na questão, pede para determinar quanto equivale o lado AB, né? Ou seja, esse lado aqui, vou chamar de X. É esse lado do triângulo que a gente precisa achar. Aí eu pergunto a você, gente, para mim achar esse lado aqui, o que é que eu vou utilizar? Eu vou utilizar a lei de seno, vou utilizar a lei do cosseno. Se alguém pensou aí na lei do cosseno, tá errado, viu? Porque aqui eu não consigo aplicar a lei do cosseno, porque lembra que eu preciso saber de dois lados de um triângulo. Eu só tenho um, tá? Olha que eu tenho dois ângulos. Então, isso me indica o quê? Que eu posso utilizar a lei do seno, não é? Lei do seno. Mas aí eu penso o seguinte, ó, se eu botar 12 sobre o seno de 30, vai ficar x sobre o seno de quê? Não vai ser o seno de 105, tá? Porque tem que ser do ângulo oposto. Aí observe que o ângulo oposto vai ser esse ângulo aqui de baixo, ó, esse. E, gente, não está dando quanto equivale esse ângulo. Não está informando ali na figura, mas a gente pode achar tranquilamente, não é? Como é que eu acho isso? Olha que esse ângulo aqui é 105, esse ângulo aqui é 30, e esse ângulo aqui vai ser a soma desses dois ângulos para dar 180, né? Vai ser a soma dos três ângulos para dar 180. Porque lembra que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre dá 180 graus. Então, 30 graus mais 105 graus mais esse ângulozinho aqui vai dar 180, tá? Eu vou fazer da seguinte maneira, ó, 105 mais 30 dá 135. 135 para chegar a 180 falta quanto? Faltam 45 graus. Então, esse ângulozinho aqui é 45 graus. Porque se eu somar os três ângulos, vai dar 180. Certo? Aí, agora sim, eu consigo aplicar a lei do seno. Então, eu vou ficar com o seguinte, ó, aplicando a lei do seno. Eu vou ter x, né, sobre o seno do ângulo oposto, que é 45 graus. Certo? Tá? Aqui, ó, x seno de 45. Vai ser igual a 12 sobre o seno de 30, que é o ângulo oposto, tá? Tá lá. E agora é só resolver, gente. Lembra que seno de 45 graus é a mesma coisa que raiz de 2 sobre 2, igual a 12 sobre seno de 30 graus. Lembra que seno de 30 é igual a 1 meio, tá? 1 sobre 2. E agora é só resolver isso aqui. Para nós acharmos um resultado mais exato, né? Porque observa que nas respostas aqui tem números racionais, eu vou precisar tirar essa raiz de 2, tá? Substituir. Quanto é a raiz de 2? Eu posso olhar aqui naquela questão anterior, que olha que a raiz de 2 é aproximadamente 1,4, tá bom? Então é isso que eu vou utilizar lá. Então no lugar desse raiz de 2 eu vou colocar 1,4. Então eu vou ficar com x sobre 1,4 sobre 2 vai ser igual a 12 sobre... Aqui é 1 meio, tá? 1 sobre 2. Eu posso dividir isso aqui que vai dar 0,5. Tranquilo? Aqui, se eu fizer a divisão, 1,4 para 2 vai ser a mesma coisa que 0,7, não é? Então, fica x sobre 0,7 é igual a 12 sobre 0,5. Aqui eu poderia fazer regra de 3 simples, né? Meio por extremos. Só que para não precisar multiplicar o x vezes 0,5, porque depois eu ia ter que passar dividindo de qualquer forma,
Eu só vou multiplicar 0,7 vezes 12, tá? 0,7 vezes 12. Então, 12 vezes 0,7 vai dar 8,4. Aí vai ficar 8,4 dividido... Desculpa, aqui tá errado isso, né? Que vai ficar x igual a 8,4 sobre 0,5. Aí agora eu só preciso dividir isso aqui. 8,4 dividido para 0,5 vai dar 16,8. 16,8 centímetros. Então, essa é a medida desse lado X. Aí a gente pode observar o seguinte, professor, não tem essa resposta ali nas alternativas, ó. Letra A é 2,3 km, aqui a letra B é 2,1 km, 1,9, 1,4, 1,7. Tá. Mas aí a gente tem que observar o seguinte, gente. Lembre que essa medida aqui, essa medição 16,8 é no mapa, né? É no desenho. Olha a escala ali, ó. 1 centímetro no mapa equivale a 10.000 centímetros na vida real. Então, se eu tenho aqui 16,8 centímetros no mapa, na vida real vai equivaler a quanto? Eu vou precisar pegar esse 16,8 e multiplicar por 10.000, tá? Por que eu vou multiplicar por 10.000? Porque 1 centímetro equivale a 10.000. 16,8 centímetros equivale a quanto? Se eu fizesse uma regrinha de 3, eu ia ter que multiplicar 16,8 vezes 10.000. E se eu fizer essa multiplicação, vai dar 168 mil centímetros, tá? Deixa eu passar aqui, ó. Vai ficar 168 mil centímetros. Aí, isso aqui é na vida real, tá? No mapa, é 16,8 centímetros. Na vida real, equivale a 168 mil centímetros, tá? Beleza. Se eu tenho isso aqui, certo? Está em centímetros. Se eu quero transformar em quilômetros, gente, o que é que eu tenho que fazer? Para me transformar em quilômetro. Alguém lembra? Lembra que para me transformar, por exemplo, de centímetro para metro, eu preciso dividir para 100, né? Porque lembra que 100 centímetros equivale a 1 metro. Então, 1 metro, se eu fosse transformar, multiplicaria por 100. Se eu fosse fazer o contrário, de centímetro para metro, eu ia dividir para 100, certo? Deixa eu até colocar aqui. Não sei se vocês lembram. Tem quilômetro, hectômetro, decâmetro, né? Eu já estava esquecendo aqui. Aí vem centímetro, aí vem decímetro, centímetro e milímetro. Essas são as unidades de medida, né? Os múltiplos e submúltiplos de 1 metro. Oh, desculpa, aqui não é centímetro não, aqui é metro, tá? Desculpa. Aqui é metro. Então temos o quilômetro, hectômetro, decâmetro, o metro, o decímetro, tá faltando um Czinho aqui, decímetro, centímetro e milímetro, tá? Beleza, se tá aqui em centímetro, gente, olha, e eu quero transformar em metro, observa que eu vou fazer essa conversão aqui para a esquerda, né? Então eu deveria dividir para 100. Por que dividir para 100? Porque cada casa que desce que eu pulo, eu divido para 10. Então aqui eu divido para 10, depois por 10 de novo, que é a mesma coisa que dividir para 100. Observa que daqui eu vou ter que dividir aqui para decâmetro, né? Que divide para 10. Daqui para cá eu ia ter que dividir para 10 de novo. E daqui para cá eu ia ter que dividir para 10 de novo. Eu ia ter que dividir para 10, além de 100, né? Mais 3 vezes. Ou seja, ia dividir por 10 5 vezes. Porque aqui ia ser uma vez, 2, 3, 4, 5. Se eu estou dividindo por 10 5 vezes, é a mesma coisa que ter 1 e 5, 0, né? Se eu multiplicasse o 10 5 vezes. Então é a mesma coisa que eu dividir para 100 mil. Se eu pegar esse número aqui e dividir para 100 mil, olha que tem 5 zeros, eu ia pegar a vírgula que está aqui e ia pular 5 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Então ia ficar aqui antes do 6 e depois do 1, né? Então isso aqui é a mesma coisa que 1,68 quilômetros. Tá aqui, tá? Aí agora dá para me ver qual é a resposta. Então, a melhor
das alternativas, a que melhor se aproxima de distância entre as ilhas A e B é 1,7, né? Ó, porque 1,68 é bem próximo de 1,7 quilômetro, arredondando. Beleza? Então é isso, gente. Esse foi o exercício que eu passei na última aula, tá? Qualquer dúvida que persistir, me procurem. Até a próxima aula.